Oi, turma. Do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, com o Espírito Emmanuel, no capítulo 132, Diante da Providência. Digna de registro a observação do apóstolo Paulo a Timóteo sobre a melhor maneira de mostrar-se a Deus. Contrariamente à inquietação de muitos religiosos do mundo que aspiram ao supremo destaque espiritual, o amigo da gentilidade cuja fé amadurecera em ásperos testemunhos de sofrimento, não recomenda ao discípulo qualquer aquisição de atributos especiais. Não lhe pede entretecer láureas de herói para a cabeça e nem lhe aconselha demandar o excelso encontro alardeando certidões de santidade. Não articula regras a fim de que se sobreponha à presença dos outros e nem lhe traça penitências ou rituais tendentes a bajular a paternidade divina. Roga-lhe simplesmente viver de tal modo que possa comparecer diante de Deus na posição do trabalhador de reta consciência, honrado nas obrigações bem cumpridas. Se queres, por sua vez, atingir a esfera superior para compartilhar as alegrias dos que se identificaram com o infinito amor, não te percas em fantasiosa expectativa de imunidade perante a lei. Atende cada dia aos deveres que a vida te prescreveu, leal ao serviço e à paciência, e estejamos convencidos de que a mais alta forma de apresentar-nos à providência será sempre a do obreiro honesto, aprovado na tarefa de que foi incumbido, e que nada tenha de que se envergonhar. Então ele diz para a gente que diante da providência de Deus, diante do nosso Criador, não adianta bajular o Pai, não adianta fazer preces mirabolantes, querer mostrar um serviço gigantesco, principalmente para os homens, para que eles te parabenizem pelo seu trabalho, e isso você acha que está conquistando Deus? Não, nada a ver. O que vai conquistar Deus é a sua simplicidade, a sua humildade. É você saber que ainda tem muito a aprender. É você entender que à medida que você ensina alguém, é porque você passou uma fase, mas que ainda tem tantas outras para ser passadas, Então, a gente, conforme a gente faz curso, principalmente professor, é uma raça assim que eu nunca vi coisa igual. Enche o rei na barriga mesmo, porque fala, eu fiz curso de pós-graduação disso, pós-graduação daquilo, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, e pendura na parede um monte de certificado, Tem aquele orgulho todo de dizer que é uma pessoa gabaritada. O cara chega na sala de aula, parece uma criança chorando. O que ele faz? Chama o diretor. Vem me ajudar. De que adiantou todo aquele certificado dele? De pós, de mestrado e doutorado, se ele não sabe acolher uma criança que chora? Eu nunca vi nenhum curso que ensinasse sentimento, que ensinasse a simplicidade de servir. Eu já vi vários tipos de cursos, já conversei com um monte de gente que tem diploma, mas ninguém nunca me falou assim, Patrícia, eu fiz um curso que ensina a gente a ser bom. Não. Mesmo dentro da casa espírita, que a gente estuda pra caramba, servir, ser caridoso, praticar a solidariedade, ainda assim, não são cursos que garantem que você vai ser bom, porque tudo está dentro de você, não está fora. Vai aparecer situações no seu dia a dia que você não precisa fazer curso para ter diploma, para ser bom. Você vai desenvolvendo isso naturalmente, porque é você que está em busca, Agora tem os bajuladores, tem aqueles que fingem estar fazendo um bom serviço. E esse, Deus está vendo o teu coração. Não adianta querer ser bom, não faz de conta. Porque Deus conhece o seu íntimo. E Ele vai dar o aval se você realmente está fazendo as coisas por amor, pelo desejo ao bem, ou para aparecer. Eu sempre falo isso enquanto professora. Na sala de aula não adianta o professor fazer aqueles cartazes lindos, maravilhosos, encher as paredes. Você decorar a sua sala de aula, acolher o seu aluno, beleza. Mas tem professor que exagera na dose. Eles ficam competindo entre eles a questão dos cartazes. Quem faz mais EVA recortado bonitinho e pendura na parede. Hoje em dia,
Não tem nem essa de recortar EVA mais, que eu tava olhando na internet, o negócio chegou num grau tão absurdo. Desculpa, gente, eu tô gripada. Chegou um grau tão absurdo assim de decorar a sala de aula, que tem cartaz para tudo, né? A quantidade de aluno numa sala de aula, se tá sol, se tá chuva, números, alfabeto. E aí você vai lá na internet, paga R$ 25, sai um kit prontinho. O professor só imprime, né? Ou então você entra no Mercado Livre e já compra tudo feito em EVA, quem quiser fazer mais florido ainda. Aí o professor coloca tudo aquilo na sala de aula e coloca uma fotinho do aluno no meio, coloca um dizer, uma frase do aluno no meio e fala que o cartaz é do aluno. Vem pessoal de fora, né? Vem o diretor, vem o coordenador, vem o supervisor, sei lá, desce todo mundo da secretaria para olhar a sala daquele professor. Que sala impecável, maravilha. Mas o que é que o aluno está produzindo naquela sala? É o professor ou é o aluno que está produzindo? As paredes estão cheias de cartazes do professor ou confeccionados os trabalhos pelos alunos? Sala de aula é um lugar de produção. Uma vez uma diretora falou que a minha sala parecia uma favela. Bom, não parecia, já começa por aí. Eu não considerava uma favela, porque favela é tudo desordeiro, né? Não tem sequência. E lá tinha uma sequência, tinha um porquê daquele monte de cartazes na parede. E eram cartazes feitos pelos alunos, cheios de erros de português, cheios de erros na sua confecção, torto, pintado de algumas formas assim que não estava correta, né? O sol preto, sei lá, coisas desse tipo. Bom, enfim. Por que falaram que minha sala parecia uma favela? Porque tudo era confeccionado por aluno. E se eles estão aprendendo, é normal que as coisas saiam, né? Torto, não vai sair tudo perfeito, não vai sair tudo bonitinho, vai sair coisas fora da realidade, vai sair coisas erradas, é construção. Até ele chegar na parte que ele vai entender que o sol não é preto, que o sol é laranjado, né, é amarelado, vai demorar, a criança vai construindo isso, né? Vai demorar, entre aspas, porque à medida que vai ficando visível também não demora tanto assim não. Enfim. Eu não me choquei com a conversa, porque aquela diretora que falou que minha sala parecia uma favela, ela entrava em outras salas onde tudo era lindo, tudo era perfeito, mas nada era feito por aluno. Então, eu não estava ali para bajular o meu diretor ou secretaria de educação, eu não estava ali para fazer bonito, eu estava ali para mostrar a realidade. Olha, minha turma tá desse jeito, né? E se vocês vissem a alegria que fica uma criança de ver o trabalho da outra, muito maior do que ver o que o professor trouxe perfeito. Até porque na casa daquela criaturinha não tem nada perfeito. Também está em obra, também está em construção. Na casa daquela criaturinha o pai bebe, a mãe se prostitui, o irmão usa droga, tem o outro que está preso. Então a vida dele é aquilo ali. E é dentro dessa bagunça que está na casa do meu aluno que ele vai conseguir se reconstruir, revisar o que está nele tudo bagunçadinho e ir colocando em ordem aos poucos, né? E volto a repetir, aos poucos dentro daquele ano, porque eu coloco um plano, eu tenho um objetivo com a criança, então eu tenho aquela meta e eu vou alcançar. Então esse mês o cara pode fazer sem margem o cartaz dele, ele pode pintar de qualquer jeito, mas no mês seguinte ele já vai ter que pintar com as cores corretas, no outro mês ele vai ter que aprender a fazer margem, e assim vai. Quando chega no final, eles estão fazendo cartazes como a gente tem que fazer, chamativo, com letra maiúscula, bastão, né? Bom, enfim, quando eu ouvi isso, eu vi que não faltava preparo dos meus alunos, faltava preparo da diretora que queria fazer bonito perante secretaria, perante sei lá quem. Eu nunca fiz nada para ser bonito para os outros, eu fiz para desenvolver o íntimo do meu aluno. Então, Deus, não longe de mim, né, de me colocar numa comparação com Deus, mas vamos lá, a gente fala que Deus é o nosso Criador, certo? É Ele que rege as nossas vidas para que a gente se desenvolva. Então, não estou me colocando no lugar de Deus de jeito nenhum, fazer uma comparação bem imbecil, mas como professora, sou eu que estou regendo a vida daquelas crianças. Então, o que eu quero delas? A sinceridade, a construção dia a dia, né, de um ser humano melhor ali,
Ou eu quero uma coisa para inglês ver? Tudo perfeito, maravilhoso, mas falso. Então, né, é uma comparação infeliz, talvez, né, mas infeliz. É que eu não achei uma melhor agora, mas assim, enquanto o criador, ele quer que as criaturas se melhorem. Enquanto professor, você quer que o seu aluno se melhore, né? Então, você não quer que chegue pronto. Você quer ter o prazer de ver ele se desenvolver. E ele vai cair, ele vai levantar, ele vai construir, ele vai detonar aquilo que ele construiu, né? Os adolescentes, eles têm uma bagagem que eles sabem que não pode beber, não pode fumar, não pode usar droga, mas alguns vão experimentar e vão cair com isso, mesmo sabendo que não pode. Mas enquanto orientador, enquanto pai, enquanto, sei lá, um cara de uma religião ao qual aquele adolescente pertence, a gente vê os tombos, deixa acontecer, porque você já orientou, ele já sabe que aquilo está errado. Você deixa o cara cair, mas você está ali, a postos, esperando o momento de ir lá e dar a mão. Porque aquela criatura tem o direito de errar, deixa errar. Lógico que a gente tenta fazer o máximo para que não sofra, né? Enquanto pai, enquanto mãe, enquanto orientador de um ser que está ainda em construção, a gente tenta fazer ele sofrer o menos possível. Mas às vezes o gosto da pessoa é aquele, né? A escolha é aquela, e você vai ser obrigado a deixar. Então, não adianta querer que um ser humano, que um espírito, da noite para o dia se torne perfeito. Deus, quando nos criou, ele não fez nesse propósito. Ele fez simples e ignorante. Então não adianta bajular, não adianta querer florir muito. O que ele quer da gente? Simplicidade, humildade, resignação, que a gente compreenda os nossos tombos, que a gente bata palma para cada pequena vitória. Ele não quer grandes conquistas da noite para o dia. Ele entende que nós somos falíveis. E nessas falhas que nós temos, é que a gente realmente aprende a crescer, aprende a se melhorar. Ele não tem pressa. Né? Ele estipula para a gente também metas, planos, objetivos, né? Aquela coisa assim, eu espero, meu filho, que você, né, se desenvolva, esse ano você se forme, esse ano você consiga aquele trabalho que você tanto deseja. Ele também está ali na luta junto com a gente, Deus também está na torcida por nós. Mas se você não conseguir, você não precisa procurar caminhos tortos para chegar até ali, porque ele tem paciência de esperar você passo a passo conquistar aquilo que é teu. Então, não é florindo, não é imaginando, não é criando. Tem pessoas que você conversa que dá até uma gastura na gente, porque você está vendo que a pessoa está mentindo o tempo todo. O tempo todo. A pessoa coloca como se a vida dela fosse... Eu lembro que teve uma situação uma vez, gente, é degradante uma pessoa que acha que já tem tudo, que ela cria e ela acredita naquilo que ela cria. Né? Entrou uma vez uma professora para trabalhar comigo na escola e ela vivia o casamento assim, tumultuado. Mas na escola, naquela época, eu acho que todas nós éramos casadas, né? Não lembro de nenhuma professora solteira na época. Na época todo mundo era casada lá. E todo mundo comentava, hoje eu briguei com o marido, hoje o marido fez isso. Então é normal, num ambiente só de mulher, vez ou outra saía aquelas reclamações sobre o marido, né? E ela não, o marido dela era sempre perfeito, o marido dela era sempre romântico, sempre dava tudo para ela, atenção, carinho, não deixava faltar nada. Aí um dia chegou na porta da escola um carro com um laço gigante em cima do carro. Aí, só que assim, algumas pessoas acabam ficando com dor de cotovelo, porque, pô, que vida maravilhosa essa mulher tem e eu aqui, só falta apanhar do marido, né? Aí saiu todo mundo lá fora, na rua, para ver o carro que chegou com o laço e tal. E ela pegou e falou assim, olha só, meu marido mandou um carro de presente no dia do meu aniversário. Eu olhei para uma outra professora que trabalhava comigo, falei, gente, tem alguma coisa esquisita nisso aí? Não deve ser tudo isso. Não era inveja, a sensação que eu tinha, eu me vigiei bem, não era inveja. É aquela coisa da desconfiança mesmo, sabe? Eu falei, não, tá muito perfeito, é muito difícil isso acontecer, eu nunca vi isso acontecer. Aí essa professora que estava comigo, que a gente tinha um pouquinho mais de afinidade, ela tinha,
acho que era 3 filhas, se eu não me engano, e vivia nos altos e baixos com o marido também. Ela olhou para minha cara e falou, deixa ela ter 3 filhos, 4 filhos, sei lá, que aí ela não vai ter esse mar de rosa todo. Aí eu falei, não, não é uma questão de família grande ou pequena, né? Tem alguma coisa esquisita aí. Foi esse comentário que nós fizemos. Passou um tempo, aí veio, né? A conversa chega, não tem jeito. Ambiente de mulher, fofoca é o que não falta, gente. Aí a conversa chegou até nós, né? Ela comprou o carro no nome dela, ela mandou colocar aquele laço no carro, ela mandou entregar o carro na porta da escola para falar para todo mundo que era um presente do marido. Na verdade, era ela, não tinha marido nenhum por trás. O marido ganhava bem menos do que ela, não tinha condições nem de comprar um carro daquele. Enfim, ficou chato quando foi descoberto isso daí, né? Ela não sabia onde enfiar a cara, né? Ficou se sentindo mal perante o grupo, pela mentira. E como que a gente ficou sabendo? Porque logo em seguida, não demorou muito, os dois se separaram. E aí quando mulher separa de marido, aí já vem outras conversas, né? Aí ele era isso, ele era aquilo, eu não queria falar, aí era uma choradeira dentro da escola. A casa caiu. Não adianta, você vai estampar uma situação por algum tempo, mas no seu íntimo, uma hora isso vai. E quando estourou, todas nós tivemos que amparar aquela pessoa, porque realmente ela tinha sido traída, o negócio foi feio. A situação entre os dois era realmente muito feia. E ela estampava isso às pessoas porque era um modo que ela tinha de se iludir, acreditar naquela ilusão e manter o casamento. Ninguém mantém nada com mentira por muito tempo. Uma sala que eu, como eu volto a falar, que está muito cheia de enfeitinho, né? Hoje nós estamos retornando às aulas aí, as professoras estão voltando para a sala de aula. Uma sala muito cheia de enfeitinho para acolher o seu aluno, beleza. Mas se aquilo mantiver, né, durante o ano inteiro, sem dar espaço para o aluno se desenvolver, é só o professor que quer aparecer, é estampar. Não vai acontecer um aprendizado ali, porque o aluno vai ficar olhando para um monte de letra bonitinha, colorida na parede. Ele tem que escrever a letra, ele tem que sentir o contorno daquela letra, sentir a necessidade de escrever aquela letra, né? Então, nós temos que ser realistas. Tem momentos que a gente quer viver um mundinho Barbie aí, né? Um mundinho de faz de conta, montar um ambiente na nossa casa, no nosso trabalho, né? De fantasia, tudo bem, mas a gente tem que ter o pé no chão, porque diante de Deus, o que vai valer não são nossos sonhos, não é as coisas que nós gostaríamos de ter realizado, coisas que nós fizemos e que era estampa. Para Deus é isso aqui, ó, é aqui dentro. O que foi que você se transformou? O que é que você ajudou o outro a se transformar de verdade? Eu sempre deitei e a minha consciência, ela é terrível. Toda vez que eu fazia alguma coisa de bom, eu deitava e falava, Senhor, obrigado. Mas se eu fizesse alguma coisa ali que não estava legal, eu deitava e rolava de um lado para o outro. Falava, não está certo, o que eu fiz está errado. Eu tenho que voltar lá e refazer, eu tenho que acertar isso daí. Né? Aluno que está se desviando, está na minha mão e eu não estou conseguindo fazer nada, por quê? Não, peraí, tem que ter outra saída. As pessoas que trabalharam comigo durante anos, fazendo palestra na minha sala de aula, me ajudando com os meus alunos que as crianças tinham mais dificuldade, essas pessoas, elas viam minha agonia. Às vezes, tinha um GCM falecido, amigo meu, um Garcia, quando ele vinha na sala de aula, a gente trocava muita figurinha, eu falava muito das minhas agonias em relação ao aluno, que eu via que tinha propensão para as drogas, né? E eu falava para ele, Garcia, aquele menino tá me tirando o juízo, né? Eu quero trazer para cá e ele insiste em ir para lá. A criança, às vezes, com 8 anos de idade, usando narguilha, usando maconha, me ajuda. O que eu posso fazer para não deixar ir, Patrícia? Mas eu falei, não tem livre-arbítrio para uma criança de 8 anos, gente. Nós estamos aqui para orientar. Livre-arbítrio é depois. Agora está muito cedo. Como é que essa criança já está envolvida até, né, o pescoço com isso? Vamos fazer alguma coisa para trazer para cá, Garcia? Aí ele, calma, professora, tudo da vontade dele. Ele era muito calminho, Garcia, né? Calma, professora, eu era mais ansiosa. Eu falava, Garcia, pelo amor de Deus, me ajuda. Vamos bombar a GCM nessa sala aqui. Me traz a banda, me ajuda a trazer não sei quem, me ajuda a trazer. E aí eu ia fazendo as parcerias na GCM graças ao meu amigo. Então me ajudou muito, Garcia me ajudou demais em sala de aula.
Porque as preocupações eu dividia com quem eu sabia que ia poder me ajudar a trabalhar aquilo ali. Nunca trabalhei sozinha, gente. Nunca consegui falar assim, eu fiz um trabalho na sala de aula totalmente sozinha. Nunca. Já começa por aí. Nós não somos capazes de fazer nada sozinhos. Tudo que a gente quer fazer em relação ao outro, principalmente, nós precisamos de outros. Sabe? Agora tem gente que enfia um monte de diploma embaixo do braço e fala, eu sou tal. Esquece. Esses dias uma menina, que ela é advogada, recém-formada, muito competente, porém ela falou para mim assim, professora, eu tô perdida, meu auxiliar vai sair, né, porque ele vai ser pai, ele vai se dedicar um pouco mais à família, não pode ficar comigo o tempo todo, e eu tô perdidinha. Super competente, advogada super competente, mas ela precisa de um auxiliar, então todo mundo precisa de alguém. Então, diante de Deus, quem somos nós para chegar lá e falar, Senhor, tô limpo, não fiz nada de errado, né? Tudo o que o Senhor mandou eu fazer, ó, tá ok. A gente não vai conseguir fazer isso numa encarnação, a gente já vem de outras cheias de erros, então nessas encarnações todas que nós passamos, nós acumulamos erros. Nós não estamos aqui para fazer coisas mirabolantes, maravilhosas e mostrar para Deus. Nós estamos aqui para ressarcir dívida. Planetinha de prova e expiação. Tá esperando o que da gente? Nas provas que a gente passe por elas, porque já são provas que nós nos colocamos lá atrás. Expiação são os sofrimentos que nós causamos aos outros e que nós vamos ter que sentir na pele para aprender a não fazer com ninguém. Então, diante de Deus, o que a gente tem que fazer? Pagar a dívida, passar quietinho, né? Na humildade de quem está aprendendo. E não naquele orgulho de quem já sabe tudo. Porque se a gente já soubesse tudo, nem os espíritos superiores, que já têm um grau de conhecimento maior, eles se colocam diante de Deus como sabe tudo. Por que nós temos que fazer isso? É vergonhoso uma pessoa enfiar um diploma embaixo do braço e falar, eu sei tudo. Pega o teu diploma e atravessa para o plano espiritual e vê o que ele vale lá do outro lado. Nada. Os diplomas que nós agregamos aqui, vale se a gente souber utilizar aqui. Porque também, como eu falei, o que adianta um monte de diploma de doutorado, mestrado, e uma criança chega chorando na escola, o professor corre lá e fala para o diretor, vem aqui me ajudar. Porque não sabe lidar com uma criança que chora. Então, diante de Deus, o que vale é o nosso coração. Ele tem que estar resguardado na humildade do bem servir, né? Na humildade de saber que nós somos falíveis, na humildade de saber que nós vamos aprender. E à medida que a gente aprende, não é favor, não é para demonstrar, é obrigação a servir também, porque alguém um dia nos serviu, alguém um dia nos ajudou. Então, uma mão vai dando para a outra e vai puxando. Por isso que nós temos convivência com várias pessoas. Por isso que nós fazemos vários papéis. Ora, mãe, pai, irmão, vizinho, amigo, vô, vó, tio, primo. Nós temos vários papéis. Esses vários papéis são para a gente ir desenvolvendo com cada qual de uma maneira diferente para nos desenvolver intimamente no trajeto do bem. É para isso que nós convivemos. Agora, se a gente se fecha na concha, eu sou o tal, a gente não aprende nada e a gente, consequentemente, também não consegue passar. Aí chega diante de Deus, sapato de salto, combinando com o cinto, com a bolsinha, tudo da mesma cor. Estou aqui, Senhor, né? Tá, e aí? O que foi que você fez? Aí eu desfilei de bolsa, cinto e sapato colorido, o ano inteiro como professora. O senhor não viu? Como eu fui bonita para a escola todo dia? E o que você fez com o seu aluno? Então é isso. Enquanto eu estou dando o exemplo de professor, porque sou professora, né? Fica mais fácil. Mas vocês vão ver isso em outras profissões. A pessoa desfila, mas não está agindo, não está fazendo o que realmente tem que fazer. E já se começa pela humildade. Não importa se você está aqui ou está aqui. A hierarquia da tua profissão. A humildade é que vai contar. Você trazer as pessoas que estão com você para trabalhar em equipe com você. E não afastar.
E não se isolar e achar que você é melhor que todo mundo. Eu trabalhei isolada por muitos anos, mas não por me achar melhor que alguém. É porque eu não conseguia encontrar campo para trabalhar com as demais pessoas, não pensavam como eu, não agiam como eu, então ficava difícil. Além de não quererem se desenvolver, ainda me impediam de desenvolver também. Aí eu tive que dar um corte, mas fui feliz porque trabalhei sozinha nesse sentido? Claro que não. Dentro da minha unidade, né? Eu trabalhei sozinha, mas aí o que eu fiz? Eu fui trazendo gente de fora para trabalhar comigo. Falei, aqui não dá, aqui eu não vou ficar falando da cor do cabelo, aqui eu não vou ficar falando que tipo de creme que eu vou usar, né? Então eu não tenho ideia para essas coisas aqui, né? Ficar perdendo tempo com o carro do ano que chegou na porta da escola, que era mais uma história para boi dormir. Essas coisas assim não me prendiam. Eu queria algo para trabalhar com o meu aluno, então eu ia buscar fora. Isso não fez com que eu fosse melhor ou pior que ninguém. Eu sempre me coloquei numa posição de aprendiz. As pessoas que vinham me ajudar em sala de aula com os meus alunos, eu sempre aprendi muito com eles. Hoje eu sinto falta de estar com as crianças, sinto falta das minhas parcerias, dessas pessoas que vinham contribuir com o meu trabalho, porque com elas eu aprendi muita coisa. Então é interessante isso, a troca, né? E diante de Deus, eu creio que quando chegar lá e for prestar conta, eu vou falar para ele assim, colocar a mãozinha para trás, baixar a cabeça e falar, Senhor, desculpa, eu não consegui fazer muita coisa não. E vamos ver o que ele vai falar, né? Eu imagino, se Deus fosse um homem, não é, né? Mas que ele ia estar com o chicote na mão. Vem cá, vira aí. Você errou isso, isso e isso. Eu ainda tenho muito que aprender. E as pessoas, em geral, não querem colocar a cabeça para baixo, né? Não, eu fiz tal curso, eu vou fazer tal curso, eu estou aprendendo isso, estou aprendendo aquilo. Ah, mas e aí? Para quê? Você está servindo com tudo isso? Ou é só um papel que você vai colocar na gaveta e aumentar o teu salário? Porque ainda tem essa, né? Conforme vai fazendo faculdade, tem algumas empresas que estão dando aumento no salário de acordo com o diploma da pessoa. Então a pessoa só vai acumulando papel para aumentar o salário. Não é para aumentar conhecimento e dividir esse conhecimento com outros que não têm. Então, diante de Deus, a gente tem que ir com humildade. A gente tem que ir sabendo até onde a gente serviu e o que falta ainda para a gente servir mais. Que é isso que Deus espera da gente. Humildade e servir.